Mas veja, as questões que eu imagino aqui, que eu vejo que são polêmicas, têm justamente a ver nesse conflito que o professor Marcos Nóbrega falou sobre norma geral e esfera federal e entes subnacionais, né? Você, por exemplo, tem na previsão da lei a previsão ali que a pessoa que faz licitação em regra agora vai ser o agente da contratação. Né? A gente deixa de ter uma comissão de licitação como regra, ela ainda pode exigir em alguns casos, mas a regra passa a ser um agente da contratação, uma pessoa sozinha conduz a licitação. Isso é fruto aí da evolução da tecnologia, você não precisa juntar todo mundo numa sala, 40 fornecedores, 30 fornecedores numa sala e sair conversando com eles e produzindo os atos. Você faz um sistema onde o sistema te ajuda, te automatiza vários atos. E na norma, na lei 14.133, estabelece que o agente da contratação tem que ser um servidor público efetivo. Não pode ser um servidor público, portanto, comissionado. E isso é uma questão extremamente polêmica. Por quê? Porque quando a gente pega o nosso cenário brasileiro, onde você tem mais de 50% dos municípios do país, tem menos de 50 mil habitantes, né, se não for menos ainda o número, eu não lembro de cabeça, você tem um cenário onde fazer concurso, fazer uma estrutura administrativa robusta não é fácil. Lógico que eu também acho melhor para a administração pública você ter esses agentes relevantes como efetivos, mas não é possível em muitas realidades. E aí, a lei manda ser efetivo, o que eu faço até lá? Fazer o concurso público eu não faço de um dia para o outro, não é fácil assim. Às vezes eu tenho até o limite orçamentário, o limite prudencial ali da lei de responsabilidade fiscal e não posso contratar mais gente. Então, veja, vai ter uma discussão sobre se essas normas que são previstas na lei são de cumprimento obrigatório para o município. Né? Outra questão, eu acho que tem bastante debate aí sobre isso. A lei, quando fala do sistema de preços, ela mantém a figura conhecida do carona, né? A possibilidade de um órgão que não participou da licitação pegar carona, daí vem a palavra, na ata de um outro órgão para o mesmo objeto. Né? Então, dois órgãos ali na mesma região têm uma demanda parecida, um licita e o outro pega carona nesse objeto, sem precisar licitar. É um instrumento muito utilizado, principalmente quando você tem órgãos públicos com uma gestão um pouco madura, pouco profissional, onde você não consegue fazer uma centralização, uma governança muito ampla. É muito natural, a prefeitura licita aí cadeira, e aí vem uma secretaria de dizer, olha, eu esqueci de dizer, mas eu preciso de cadeira, dá para eu aderir a essa ata aí, ou um outro órgão municipal nesse cenário? E esse contexto, na lei, pela redação da lei, dá a entender que os municípios não é possível aderir à ata de registro de preços municipal. Isso é uma questão que explodia na lei anterior e que vários doutrinadores têm discutido sobre manter a possibilidade dessa adoção, dessa adesão a atas municipais. Né? E ao terceiro ponto que eu traria nessa linha da regulamentação desse conflito normas federais e municipais e estaduais, é a questão da vigência da norma. Né? Nós temos aí dois grandes desafios. Né? Se, por um lado, como o professor Marcos Nóbrega falou, a lei fala para regulamentar em vários critérios, você pode ter um enxoval de normas falando sobre licitação, o que tem um custo de operação, tem um custo de utilização, tem uma série de cenários, você corre o risco de ter dois enxovais. Quando eu estou usando recurso federal, eu sou obrigado a usar recursos federais, usar as normas federais, e outra quando eu estiver usando recursos próprios, usar as minhas próprias normas. E isso é uma questão extremamente delicada, porque quando a gente pensa na regulamentação da lei, e aí eu acho que realmente essa lei acabou exagerando a liberdade de regulamentação, você pensa o seguinte, olha, eu vou dizer como faz pesquisa de preço na esfera federal, porque na esfera federal eu tenho 50 servidores para fazer isso, todo mundo bem remunerado, todo mundo bem capacitado. No município, minha realidade é diferente. Eu tenho, às vezes, uma pessoa que acumula 3, 4 funções. Então, como fazer pesquisa de preço? Como eu vou organizar essa sistemática? Como vão ser as etapas do meu processo interno, né, nessa tramitação? Então, a ideia que surgiu dessa possibilidade de regulamentação, que o Marcos Nóbrega trouxe, é permitir que os órgãos públicos estabeleçam seus próprios ritos e procedimentos internos. Né? Você tem realidades muito díspares no país, com necessidades muito diferentes. Né? Eu estava dando consultoria aí para o município de Macapá, isso faz uns 7 anos, e eles queriam saber como eles faziam para comprar artesanato indígena.
a prefeitura tinha, nos projetos, que tem uma grande presença de tribos indígenas na região, ter artefatos indígenas em vários cenários, por exemplo, um banco de praça que é feito de uma canoa antiga, os indígenas usam para uma canoa para fazer banco de praça. Como é que eu compro isso para a prefeitura, se a prefeitura quiser fazer isso? Como é que você compra um indígena que provavelmente às vezes não tem nem CPF? Como é que você faz essa aquisição? Então você tem uma realidade muito particular em alguns cenários que você precisaria tratar. E a lei, ao deixar regulamentar muita coisa, ela gera dois problemas. Um, se eu sou empresário e trabalho com licitação, se eu vendo em Salvador, eu tenho uma norma, se eu vendo em Porto Alegre, eu tenho outra norma, e eu tenho que saber as duas, porque eu tenho que saber as duas regras do jogo que eu estou entrando e estar preparado para as duas, isso é um dificultador. E, além do mais, a questão do dono do dinheiro, né? É uma discussão que a gente vem enfrentando agora no direito administrativo, nas licitações especificamente. Se o fato do governo federal transferir dinheiro para o município, para um estado, para ele fazer, através de um convênio, para ele fazer uma obra, fazer um esgotamento sanitário, construir uma escola, se isso dá o direito para a União estabelecer quais vão ser as regras da licitação. E aí, esse desafio de conflitos entre normas da União e dos municípios, isso vão ser temas muito relevantes para os próximos anos, aí, na minha visão.